texto dessa tarde se encontra lá em Ruth, capítulo 1, e nós vamos ler alguns versículos. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo em terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Essa palavra tem por tema: Moabe nunca foi destino. E para que você entenda um pouquinho sobre Moabe, eu preciso trazer aqui para você alguns conceitos. Moabe, ele representa atalho, decisões carnais, lugares onde tentamos resolver dores sem Deus. Moabe foi constituído através de um ato incestuoso da filha de Ló com ele, aquele episódio lá atrás, onde a sua esposa se torna uma estátua de sal, e agora suas filhas acreditam que podem decidir e tomar decisões segundo a vontade delas mesmas. E há algo muito comparativo aqui com esse texto. Então elas embebedam o seu pai, se deitam com ele e geram 2 povos: Moabe, os moabitas, e os amonitas. Nós estamos falando de um cenário totalmente contrário aos princípios de Israel. E estamos falando de uma família que está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, um tempo que não havia governo sobre Israel, não havia juízes. E esse é o grande problema para a minha vida e para a sua vida, quando nós começamos a deixar de ter o governo do Espírito Santo sobre as nossas decisões, quando nós não decidimos na presença do Senhor as nossas emoções, o ambiente externo decide por nós. E Elimeleque está vivendo ali uma crise. A Bíblia fala que, um pouquinho antes, no final do livro de Reis, diz que não havia governo sobre Israel, cada um agia segundo a sua vontade, e neste momento, um momento de dificuldade, um momento de desafio, Elimeleque é revelado algo dentro dele, que talvez muitas vezes também é revelado dentro de mim, dentro de você: o medo, a tentativa do controle, a fuga, a confiança nas circunstâncias mais do que na provisão de Deus. Mas existe algo interessante aqui. Elimeleque, ele é mencionado como um efrateu. Não é só por uma região. É mencionado como um homem que tinha uma posição, uma família, um lugar, uma promessa sobre ele. E eu aprendo algumas coisas com esse texto. Mas eu quero te fazer algumas perguntas para que você também venha refletir comigo. Quantas vezes nós também saímos espiritualmente ou emocionalmente de lugares que Deus nos plantou porque uma crise chegou? Quantos ministérios talvez você já abandonou? Quantos desafios talvez que o Senhor colocou na sua vida profissional, na sua vida particular, na sua vida emocional, você tenha deixado de lado porque foi desafiador para você? O que você faz quando falta o pão na sua vida? Quando falta provisão na sua saúde? Quando falta provisão no seu financeiro? Quando falta provisão no seu meio familiar? Quando o luto bate na sua porta? Como que você reage diante dessas situações? Você tem tomado decisões guiadas pela fé ou pela necessidade imediata de solucionar as suas emoções? Existe alguma área na sua vida que você foi para Moabe tentando sobreviver? E talvez a pergunta mais importante dessa tarde, a pergunta que você deveria sair daqui hoje com ela pronta no seu coração, gerada no seu coração. Quando Deus chama para voltar, como você responde? Bom, eu aprendo com o texto que há fome em Belém. É fato, havia fome. Belém estava passando um tempo de escassez. Só que Belém significa a casa do pão. Elimeleque significa Deus é rei. Existe uma promessa não só geracional sobre esse homem, por ser um homem efrateu, mas existe também uma posição sobre esse homem. Ele não era um homem qualquer, ele não vinha de uma família qualquer, ele não tinha um conhecimento qualquer, ele era alguém que tinha posição e relevância na sociedade. E esse homem, diante desta crise,
Ele resolve tomar uma decisão de levar a sua família não só para um ambiente hostil espiritualmente, mas um ambiente que é constituído por vaidade, por decisões que não são decisões guiadas pelo Senhor. Isso mostra que até pessoas de Deus atravessam crises. Eu e você atravessamos crises. Fome também chega em lugar santo. Dificuldade significa também que às vezes não necessariamente Deus está ausente, mas somos nós que estamos tentando tomar o controle das mãos dele. Muita gente abandona propósito, comunhão, muita gente princípio, altar, porque a crise apertou, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E aí se torna difícil, então é mais fácil eu pegar um atalho do que permanecer no lugar da promessa. E isso aconteceu com Elimeleque, não foi diferente. O lugar onde muitas vezes nós buscamos alívio, esses atalhos que nós buscamos alívio sem Deus, pode se tornar o lugar das nossas maiores perdas. A Bíblia diz que nesse lugar não só Elimeleque perde a vida, mas os seus filhos também. E eu aprendo um segundo ponto com essa palavra. A falta de direção faz atalhos virarem lugares de permanência. O texto diz que eles foram para Moabe peregrinar, ou seja, passar um tempo provisório, ficar temporariamente, porém criaram raízes, casaram seus filhos. E aqui existe uma verdade muito forte. Quando falta direção espiritual, a necessidade começa a governar as nossas decisões. Será que você e eu hoje não estamos vivendo lugares de permanência, onde nós deveríamos já ter deixado há muito tempo? Será que eu e você hoje não estamos tomando decisões baseadas no imediatismo? Será que eu e você hoje não estamos fazendo atalhos começarem a ser lugares de permanência? E eu quero trazer você a refletir isso comigo. Arrependimento bíblico não é apenas sentir tristeza pelo lugar onde você está, é decidir sair dele. Noemi, após perder toda a sua família, toma uma decisão, decide voltar para a casa da promessa, para a casa da provisão, para a casa do pão. E eu quero te fazer uma pergunta. Talvez hoje Deus tenha chamado alguém aqui a voltar de Moabe, voltar do atalho, voltar para o lugar da promessa, voltar para o altar, voltar para a presença, para a identidade, para o lugar onde a fome começou. Porque é lá que Deus vai manifestar a provisão novamente. Se você é essa pessoa, eu te convido a fazer uma oração comigo, abaixar a sua cabeça e diga assim: Senhor, eu me arrependo dos atalhos que tomei pelo meu caminho, atalhos que me levaram para longe da tua presença e da tua vontade. Mas hoje eu decido romper com toda a raiz plantada fora da promessa do Senhor, voltar ao meu lugar seguro de presença e governo. É que eu entrego nessa noite nas tuas mãos. Essa é a palavra que eu tenho para você. Amém?